Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez. Quero lembrar vocês que o nosso propósito é ajudar pessoas a melhorar a sua comunicação interpessoal, se comunicar de forma mais assertiva e desse jeito melhorando todas as suas relações, sejam elas pessoais, familiares ou profissionais. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do ambiente corporativo, do quanto essa ferramenta comunicação, principalmente através de uma forma efetiva, que é através do feedback, quando você quer melhorar a sua relação e o comportamento com as pessoas, é utilizando a ferramenta feedback. O mundo corporativo, ele agrega uma série de relações, né? Você tem relações, às vezes, com o teu sócio, você tem relações, às vezes, com os teus colaboradores, às vezes não, quase sempre com os teus colaboradores, você tem relação com os teus clientes, você tem relação com os seus fornecedores. E como funciona todas essas relações, né? Como funciona dentro do teu mundo corporativo isso? As pessoas se comunicam de forma assertiva, as pessoas se comunicam de uma forma que seja entendida o objetivo, né? Eu não sei se você conhece a história, né? Que é uma metáfora, né? Que é sobre a Torre de Babel, né? Diz que o pessoal naquela época estava construindo a Torre de Babel para chegar até Deus, lá no céu, o Criador, seja lá o que for. E aí o Deus preocupado falou, pô, não adianta esses caras construírem essa torre que eles não vão chegar aqui nunca. E aí o que Deus fez? Ele não podia destruir a torre, que ele ia destruir a criação do homem, ele não podia fazer as pessoas pararem, e ele começou a pensar, o que eu faço para que esse processo não continue? Deus inventou o idioma. As pessoas pararam de se comunicar. Por quê? Porque cada um falava uma língua. Eu pergunto, na tua empresa, no teu negócio, as pessoas falam a mesma língua? Porque se elas não falam a mesma língua, você não está atingindo o objetivo que você deseja. E como é que eu faço as pessoas falarem a mesma língua? Algumas empresas conseguem isso. Tem empresas que são referência no mundo que conseguem extrair o melhor do seu pessoal. Mas para você conseguir isso, você tem que fazer as pessoas falarem a mesma língua. E para elas falarem a mesma língua, elas têm que conhecer o teu propósito enquanto empresa. Qual é o seu propósito enquanto funcionário, enquanto empresário? Você conversa com os teus colaboradores sobre o objetivo da sua empresa, sobre o processo ganha-ganha com os teus clientes, com os teus fornecedores? Porque se as pessoas lá não falarem a mesma língua, elas não atingem o objetivo que você deseja. E às vezes uma comunicação dentro do mundo corporativo mal feita, ela faz com que as pessoas caminhem para o objetivo errado. E aí você não obtém o resultado que você deseja. E como é que você faz isso? Você faz isso através do diálogo com as pessoas. O diálogo é a única forma de evoluir as relações humanas. E esse diálogo, muitas vezes, ele tem que trazer uma ferramenta chamada feedback. Porque muitas vezes as pessoas têm um determinado comportamento, uma determinada forma de agir, que não condiz com aquilo que você espera ou que a empresa tem como objetivo. E como você resolve isso? Conversando com essa pessoa, né? Muitas vezes o líder que conversa com uma pessoa para corrigir um objetivo, ele comete uma falha que é incrível. Quase todos os líderes que eu conheço e que eu convivo cometem essa falha. Ele chama um colaborador para ter uma conversa sobre um caso específico que ele está todo dia chegando atrasado. Todo dia ele chega atrasado, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, não tem um dia que ele chegue no horário. A tua empresa é uma empresa liberal, ninguém bate ponto, você acredita que as pessoas vão chegar no seu horário, vão cumprir o seu compromisso, só que você tem esse cara que está dando um mau exemplo. Todo dia ele chega atrasado. E os outros percebem. E você sabe que uma das piores coisas no mundo corporativo é quando você comete o grande erro de ser permissivo. A permissividade estraga o ambiente.
Quando uma pessoa começa a falhar e você finge que não vê, você está sendo permissivo. E quando você está sendo permissivo, você está dando recado para todo o restante do grupo de que eles podem fazer igual. Percebeu? Aí você chama essa pessoa para conversar, ou você vai até ela conversar, pega ela num cafezinho da cantina lá e vai bater um papo, e você pergunta para ela, ô João, por que você está chegando todo dia atrasado? É o ônibus que está passando mais atrasado, é isso? O que você fez? Você acabou de fazer uma pergunta para entender o que está acontecendo e você deu a resposta. Olha, você está chegando atrasado porque o ônibus está atrasado? Se ele não tinha uma desculpa, você acabou de dar para ele. O ônibus está atrasado mesmo. E aí? A culpa não é dele, a culpa é do ônibus, né? Como você começa esse diálogo? Ô João, me diz o seguinte, o que está acontecendo para você chegar atrasado? Ele vai ter que te contar, mesmo que seja uma história inventada. Isso vem dele, não veio de você. Você não deu para ele uma desculpa para ele trazer para você. E aí você começa o que a gente chama de metamodelar o que ele está falando, tentar entender o que ele está falando, tentar entender se é uma desculpa racional ou se é um caso efetivo que aconteceu. E você sabe que vai chegar num momento, se essa pessoa não acerta esse comportamento, não reeduca esse comportamento, chega um momento que você vai ter que ser efetivo, você vai ter que estabelecer uma disciplina, você vai ter que estabelecer um limite para esse processo. Porque se você não fizer isso, você se torna permissivo. E se você se tornar permissivo dentro do mundo corporativo, dentro da tua vida pessoal, dentro da tua casa, com teus filhos, você perde o controle da situação. Porque a hora que você se torna permissivo, você perde a sua autoridade no processo. Então você vai ter que chamar aquele colaborador efetivamente e dizer, ô João, eu sei que você me disse outro dia que você chegou atrasado porque aconteceu isso ou aquilo. O que eu preciso que você resolva esse seu problema pessoal e venha realmente dentro do horário combinado, porque você está dando mau exemplo para as demais pessoas. Isso não é legal. E você vai acompanhar a resposta desse seu colaborador. Sabe, você tem que entender que todas as pessoas, para melhorar, elas precisam de feedback, elas precisam de orientação, elas precisam de retorno. E tem pessoas que vão exigir mais manutenção. Se você é um cara que acredita em desenvolver as pessoas dentro do teu mundo corporativo, você não desiste da pessoa, você continua investindo para que essa pessoa melhore. Lógico que se chegar um momento não tiver mais nada para fazer, talvez você tenha que ajudar essa pessoa a ser feliz, ou seja, você tem que permitir que ela troque de emprego. Porque você não pode ter uma pessoa que de forma permissiva você acabe estragando todo o teu ambiente de trabalho. Então é importante esse diálogo dentro do mundo corporativo. Se você não trabalhar isso dentro do teu negócio, quando algum caminho começa a ser desviado, você vai perceber que no médio e longo prazo você vai perder o controle do processo. E depois você demora muito mais tempo para retomar esse controle, além de todo o custo e benefício que você vai perder durante esse processo. Então, o teu mundo corporativo exige uma comunicação assertiva, efetiva, seja com o teu sócio, com os teus colaboradores, com os teus clientes, com os teus fornecedores, tá? Se você olhar o mundo, quando começou lá a Revolução Industrial, a maioria dos empresários iniciando a vida, eles tinham na visão deles que dois grandes inimigos, os clientes e os funcionários, que eles chamavam de empregados, né? Na verdade, hoje, no mundo moderno, a gente sabe que os dois grandes aliados do teu negócio são teus colaboradores e teus clientes, e também teus fornecedores, ou seja, é um processo ganha-ganha, onde todas as pessoas envolvidas estão ganhando alguma coisa nesse processo. Portanto, falar a mesma língua, ter uma comunicação assertiva, ter uma comunicação direta, sabe, é muito importante dentro do mundo corporativo. Outra coisa importante na comunicação no mundo corporativo é você tomar cuidado, muito cuidado, com ordens literais.
tá? Quando você dá uma ordem literal para uma pessoa, você tem que tomar cuidado porque ela pode seguir literalmente o que você pediu. E você sabe que a ordem literal, se ela for errada, ela leva ao resultado errado. Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo, pessoalmente. Eu, quando tinha 14 anos, eu fui trabalhar numa empresa, numa comissária de despacho. Eu moro em Santos, na área do Porto. Eu tinha 14 anos, minha mãe falou que ia me arrumar um emprego, porque eu tinha 14 anos, eu tinha começado a trabalhar. E ela falou com um tio meu, que era funcionário de alto escalão da antiga Codesp, que era a Companhia Docas de Santos, quando a Companhia Docas aqui ainda era da família Guilin, não era do governo como hoje. Eles tinham um arrendamento de 100 anos, o Porto de Santos, então naquela época ainda estava com eles. E meu tio arrumou um emprego para mim numa comissária de despacho e eu fui trabalhar lá. Eu era office boy, eu todo dia pegava uma série de manifestos e ia correr às agências de navegação, levar os manifestos, porque ia chegar os navios com a nossa carga. E eu todo dia fazia isso. Chegava de manhã cedo, pegava um bolo de manifestos, ia andar pelo centro de Santos, entregando, aí voltava à tarde no escritório, fazia serviços internos. Depois de uns 8 meses trabalhando lá, aí eu já tinha próximo dos 15 anos, isso aí eu estou falando há 50 anos atrás, né? O meu chefe, o nome dele era Seu Américo, a empresa era uma sala enorme, né? Ele ficava lá uns 30 metros longe da entrada, na última mesa lá, olhando todo mundo, como se estivesse vigiando todo mundo. E o Seu Américo me chamou, falou: Antoninho, vem aqui. Eu falei: pois não, Seu Américo. Ele falou: olha, o Sérgio vai sair, vai embora da empresa e eu quero que você aprenda o trabalho do Sérgio. Então, a partir de amanhã você começa a trabalhar com o Sérgio para aprender o trabalho dele. E no dia seguinte eu comecei a trabalhar com o Sérgio. Qual era o trabalho do Sérgio? O trabalho do Sérgio era ir no cais todo dia. Ele tinha determinados armazéns para ir, eram os armazéns onde iam descer cargas que estavam sendo despachadas pela nossa comissária. Você entrava no armazém, olhava o livro de descarga, via pelo manifesto se a tua carga descarregou. Se a carga descarregou, lá tinha a quadra que ela estava dentro do armazém, o armazém é algo enorme. Aí você ia na quadra para ver se a mercadoria estava em estado normal. Se você percebesse que tinha algum estado de avaria, você tinha que olhar o livro de termo de avaria, ver o que estava escrito lá sobre a sua carga e anotar no papel que estava com você para você dar a devolutiva no escritório. No escritório você entregava aquele papel dizendo: ó, a carga descarregou, está na quadra tal, não tem avaria. E aí o despachante ia lá fazer a liberação. Era esse o trabalho. Então a gente andava o cais inteiro. O cais ia do armazém 1 ao armazém 29. Então você andava, cada armazém é 1 quilômetro. Você andava aquele cais inteirinho até chegar no armazém 29. Depois pegava o bonde, naquela época tinha o bonde, e voltava para o centro de Santos. Depois de umas 2 semanas trabalhando com o Sérgio, uma sexta-feira, o Seu Américo me chama nervoso. O Sérgio tinha ido embora, acho que eles brigaram lá, o Sérgio foi embora antes do prazo. O Seu Américo mostra um papel para mim assim e diz para mim: Antoninho, você vai no armazém segunda-feira, procura essa carga aqui e só me volta aqui quando você achar ela. Olha que ele me deu uma ordem literal. Você vai no armazém, acha essa carga e só volta aqui quando achar ela. Beleza? Segunda-feira de manhã eu fui para o armazém. A carga que eu procurava era uma caixa com rolamento suíço, ele tinha 21 quilos a caixa. Era uma caixinha, rolamentos caros, vinha da Suíça. Eu fui para o armazém, procurei a caixa, não achei. O que eu fiz? Fui para casa. No dia seguinte, acordei de manhã, fui para o armazém. Passei o dia inteiro dentro do armazém procurando uma caixa pequenininha de 21 quilos, não achei a caixa. O que eu fiz? Fui para casa. Isso é terça-feira. Quarta-feira de manhã eu volto para o armazém, procuro a caixa o dia inteiro, não acho a caixa. O que eu fiz? Fui para casa. Na quinta-feira de manhã eu vou para o armazém, cheguei para o fiel do armazém, fiel, o cara que cuida do armazém, eu falei: olha, não acho a caixa, eu vi todos os buracos aqui do armazém. Eu queria que o senhor me autorizasse a ir para o pátio lateral. Tem um pátio entre os 2 armazéns, tem um pátio que eles chamam de PVP,
pátio de volumes pesados. E ali só tem peça grande, trator, maquinário pesado e tal. Ele liberou para eu olhar, eu fui lá num PVP de um lado, não achei nada, fui no PVP do outro lado, achei a caixa escondida atrás de um pneu de um trator. Aí falei pro fiel do armazém, falei, ó, tá aqui a caixa, achei, a caixa tá lá, já achei ela. O que o senhor quer que eu faça? Ele falou, eu quero que você leve essa caixa embora, que eu tô com dor de cabeça por causa dessa caixa. Você pode pegar, ir embora e levar para a empresa. Aí você imagina, naquela época eu pesava 47 quilos. E eu peguei uma caixa de 21 quilos, saí com ela assim, sabe, quase me quebrando, para ir até um ponto de táxi que tinha em frente. A empresa tinha convênio com esse ponto de táxi, naquela época era normal. Eu botei a caixa no táxi, fui até o escritório, cheguei na porta do escritório, falei pro taxista, só espera aí que eu vou pedir para alguém descer para pegar a caixa. E eu subi na quinta-feira, tipo 1h da tarde por aí, eu sei que era próximo ou logo após o almoço, eu não tinha almoçado ainda. Quando eu entro no escritório, o seu Américo, que está lá na última mesa lá, que era a mesa dele, olhando para todo o escritório, quando eu entro e piso do escritório, ele grita lá de trás, seu vagabundo, o que você pensa que é isso aqui? Faz 4 dias que o senhor não aparece para trabalhar. E eu fui andando em relação ao seu Américo, em direção a ele, fui andando em direção a ele, fui andando em direção a ele. Quando eu cheguei na mesa dele, eu falei, seu Américo, o senhor mandou eu sair daqui, ir para o armazém procurar essa caixa e só voltar quando achasse ela. Eu achei a caixa, ela está lá embaixo num táxi, o senhor pode mandar buscar e o senhor vai para porque eu não trabalho mais com o senhor. E virei as costas e fui embora com 15 anos de idade. Cheguei em casa, tomei uma surra da minha mãe, porque ela já sabia, ele ligou para o meu tio ligou para ela. Mas eu digo, que culpa tive eu nesse processo? Eu recebi uma ordem literal e cumpri. Então cuidado quando você estabelecer uma ordem literal para um colaborador seu, para tua esposa, para o teu filho, para quem quer que seja. Toda ordem literal, se ela não for efetivamente importante, ela é burra. E ela vai te causar problema. Então, no mundo corporativo, você tem que tomar muito cuidado na sua comunicação com ordens literais. Porque ordens literais, elas são burras. A não ser que aquilo você tenha certeza absoluta que é aquilo que você quer que aconteça. E mesmo assim eu te diria que é melhor você explicar para a pessoa qual é o seu objetivo. Se o Américo podia ter dito para mim, Antônio, vem aqui, ó. Você vai lá procurar isso aqui, passa o dia inteiro no armazém. No final do dia, você pelo menos telefone e diz como é que foi, ou passa aqui para dizer como é que foi. Todo dia eu quero um feedback seu do que está acontecendo. Eu dei uma ordem literal, mas cuidei de que eu tivesse retorno do que está acontecendo. E você sabe que a maioria das vezes, nós por uma questão, principalmente o pessoal que tem mais idade, por uma questão de aprendizado, nós fomos treinados a dar ordens literais. Tá? Aliás, eu não sei se vocês sabem, né? Mas é importante saber que o mundo corporativo como nós vivemos, desde a Revolução Industrial até aqui, ele tem dois modelos. O mundo corporativo se fundiu em 2 modelos. O primeiro modelo é o exército. É o comando. Eu mando e você obedece. Tá? Você é um subordinado. Eu diria para você ir no dicionário ver o que significa subordinado no dicionário, tá? E você vai descobrir que você não quer um subordinado trabalhando com você. Então, do exército era isso, é o comando. Eu mando e você obedece e não discute. O segundo modelo veio da igreja, regra sagrada. O que eu falo é sagrado, não discute. Esse modelo, em algumas pessoas de mais idade, eles estão enraigados até hoje. Tudo bem, nós temos uma geração Y, Z e outras aí que estão se libertando desse processo.
Então, o mundo corporativo hoje precisa de conversa, precisa de diálogo. Era muito melhor o seu Américo ter falado comigo de outra forma. E é assim que você deve falar com os teus colaboradores, com os teus fornecedores, com os teus colaboradores em geral. É o processo de delegar, né? Ele pressupõe que você conversou e discutiu com as pessoas o resultado que você deseja. Se isso não acontecer, você vai ter muitos problemas. Raramente você vai atingir o resultado desejado. Então é isso aí, pessoal. Espero ter dado uma pequena noção para vocês de como a gente deve agir no mundo corporativo. Lembrando que o nosso objetivo é que você melhore o seu processo de comunicação, que ela seja mais assertiva, mais clara, mais direta, com exemplos, com significados. Isso vai ajudar você a melhorar todas as suas relações, seja pessoal, profissional, familiar, enfim. Aonde você se relacionar com algum ser, você vai ter um resultado mais efetivo. Então por hoje é só, pessoal. Vou pedir para vocês se inscrever no nosso canal, isso é importante para a gente. Registre no sininho aí para receber as notificações e até a próxima. Um abraço para vocês. Obrigado.